Aleluia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Um lugar onde a espiritualidade é levada a sério, porque aqui nós lemos a palavra do Senhor, entendemos como Deus se relaciona com o seu povo e nós seguimos essas orientações. Porque o nosso objetivo aqui é sermos pessoas mais espirituais, pessoas que sentem e que veem Deus de uma maneira diferenciada. E esse é o convite que eu faço a você. Sinta Deus, veja Deus, que você declare Deus com os seus lábios, que a sua vida seja exatamente aquilo o que Deus quer que você seja, porque a partir de você, pessoas serão impactadas, que o seu testemunho fale muito mais alto do que as suas palavras. E o meu convite é que através da palavra de Deus, você possa entender como Deus se relaciona com o homem, com os homens, com a humanidade, e você venha se relacionar com esse maravilhoso Deus. Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo, consagrando a Ele esse momento. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, nesta manhã, pela tua graça, tua misericórdia. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua presença é o que nos basta. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nós temos acesso, que nós temos como ler e entender e colocar em prática. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela vida, pela salvação, pela família, por esta igreja, por esse devocional, ó Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Obrigado, ó Deus, pelo sustento, pela proteção. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um deles. E eu quero consagrar ao Senhor esse momento, esse devocional, para que seja feita a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos estudando o livro de 1 Crônicas e nesse livro nós vamos encontrar logo no seu início as genealogias. E o que é interessante sobre as genealogias é você conhecer como que a promessa de Deus que é feita aos seus descendentes mais antigos, ela se perpetua na vida daqueles que estão em gerações à frente. O nosso Deus, ele é maravilhoso e a presença dele no nosso meio é o que nos satisfaz. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, a humanidade teve os seus altos e baixos. Às vezes estava num relacionamento tão íntimo com Deus, mas logo depois caía num relacionamento muito íntimo com os ídolos, com os seus interesses próprios, com as suas vontades próprias, suas paixões. E isso separava cada vez mais o povo de Deus. Bem, nesse texto, o texto de 1 Crônicas, você vai encontrar informações que não estão em Samuel nem nos livros dos reis, que são o primeiro e segundo livros de reis. Você vai encontrar outras informações, principalmente a informação sobre a genealogia. E repito, a genealogia, antigamente, era como se fosse uma carteira de identidade. Quando alguém estava caminhando pela rua, pela estrada, né? E precisava parar para poder comer, para poder beber, para poder pousar, para dormir, e eles pediam, e quando pediam pousada na casa de alguém, eles perguntavam: quem é você? De quem você é filho? Então a pessoa falava a sua genealogia e quando naquela genealogia eles encontravam um parente, então esta pessoa era recebida porque era parente. E eles cuidavam, tratavam, davam pousada, comida e água. E algo muito interessante, que no Oriente Médio, principalmente o Oriente Médio próximo, eles só recebem na sua tenda, os beduínos, né, recebem na sua casa para comer com eles aqueles a quem eles tinham muito carinho, tinham muito zelo, tanto seus amigos como os familiares. Então, a genealogia era como se fosse uma carteira de identidade que mostrava quem era a pessoa. Bem, esse texto do capítulo 8, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8, 9 e 10. No capítulo 8 começa falando sobre a tribo de Benjamim. E existe uma família muito famosa na tribo de Benjamim que certamente você vai conhecer. Está no verso 33.
Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Bem, Saul, você sabe que foi o primeiro rei escolhido pelo povo e não exatamente por Deus, porque talvez o povo visse somente o que tinha por fora. E a Bíblia fala que Saul, quando estava lado a lado com os demais homens, o seu pescoço sobressaía sobre a cabeça dos demais, ou seja, ele era um homem alto, possivelmente um homem forte, e talvez eles tenham se levado pela aparência física. E hoje eu gostaria de falar com você, cuidado, a aparência física vai embora, o poder, o dinheiro vai embora. E o que persiste são os princípios, é o que você tem dentro. Tanto que, quando Deus escolhe Davi, Jessé, o seu pai, apresenta primeiro os filhos mais fortes, os filhos que eram possivelmente mais caracterizados como um rei, e talvez alguém parecido com Saul. Mas Deus não estava interessado no exterior, Deus estava interessado no interior, e Davi tinha aquilo que Deus queria, princípio, relacionamento com Deus. Ele tinha exatamente esta relação íntima com Deus que levava a ser um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer, é o que você tem aí dentro, o que você tem no seu coração. E o que você tem aí dentro de você? É caráter, princípios? Ou será que você tem mágoa, tristeza, dor, traumas? Então que hoje você seja liberto em nome de Jesus de qualquer trauma, de qualquer dor, de qualquer mágoa ou tristeza que faça de você alguém que não seja segundo o coração de Deus. Mas assim como Davi, diferente de Saul, tenha princípios e que esses princípios envolvam obedecer a Deus. A falta de princípios de Saul fez com que ele desobedecesse a Deus e fez com que ele perdesse não só o trono, como também a sua credibilidade. E, enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas o seu fim foi terrível. Enfim, o autor, nós não sabemos exatamente quem foi o autor de 1 Crônicas. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido Esdras, porque ele faz menção a coisas que aconteceram antes do exílio, do retorno para Jerusalém. E quem esteve muito presente nesse momento da história foi exatamente o escriba Esdras, que junto com Neemias, eles viveram esse momento de retorno para Jerusalém. Mas enfim, o texto continua falando sobre os descendentes de Benjamim, até que chegamos no capítulo 9. Olha só o capítulo 9 diz: todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Irmãos, pecado sempre deixa sua marca. Quando você comete pecado, é como se você gastasse num cartão de crédito. Um dia a fatura vem. Pode ser que você esteja dentro do melhor período de compra, mas acredite, um dia a fatura vem. Então, a melhor forma de você não ter consequências do seu pecado é não pecar. E por causa do pecado, da infidelidade, o povo foi cativo para Babilônia. Verso número 2 do capítulo 9 diz assim: os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Quando eles começaram a voltar, e obviamente que não foi no período dos reis da Babilônia, nem no tempo de Nabucodonosor, nem Evil-Merodach, nem mesmo na época de Beltesazar, mas sim o rei Ciro, que depois libera para que o povo volte, retorne e consiga reconstruir Jerusalém. Mas enfim, os primeiros foram sacerdotes, levitas e servidores do templo, exatamente porque no plano de Deus, a primeira coisa a ser restaurada na vida do ser humano é o relacionamento com Deus. Você está precisando de restauração?
Então, acredite, a primeira restauração a ser feita é o do seu relacionamento com Deus. E a pergunta é: como está o seu altar? Ele está destruído ou o seu altar está intacto? Você tem conseguido oferecer ao Senhor os seus sacrifícios, o seu culto racional? Ou será que o seu altar está destruído a ponto de você não conseguir entregar ao Senhor a oferta da sua vida? Enfim, irmãos, sejam obedientes e o Senhor vai olhar para você, ele vai te restaurar espiritualmente primeiro e depois vai restaurar seu casamento, seu trabalho, a sua satisfação, sua alegria, sua expectativa, tá certo? Vamos seguir em frente? Depois ele continua falando sobre os descendentes de Benjamim, de Efraim, de Manassés, que estavam em Jerusalém. Ele fala sobre esses descendentes, inclusive a quantidade deles, dos que voltaram para Jerusalém. E ao longo de todo esse capítulo, você vai ver nomes aí, inclusive verso 19, Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá. Bem, existe a família de Coré, e não sei se você lembra, quando Moisés estava levando o povo para entrar na terra prometida, que Deus permitiu que Josué fizesse isso, houve uma rebelião, e Coré e algumas outras pessoas, eles começaram a incentivar o povo a não aceitar a liderança de Moisés. Bem, a consequência foi que a terra se abriu e Coré e a sua família, pelo menos aqueles que estavam mais próximos, eles foram engolidos pela terra, bem como os que estavam com ele nessa rebelião. Nós temos, inclusive, até alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Não quer dizer que sejam exatamente descendentes diretos, mas da descendência, ainda que seja de quinta, sexta, sétima, oitava geração. Então, inclusive, os filhos de Coré chegaram a escrever, se eu não me engano, 1 ou 2 salmos. Mas vamos lá. No verso 24, diz assim: os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos para trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles se organizaram, porque você só consegue reconstruir algo quando existe organização. Sem organização, nós não conseguimos reorganizar nada. Você quer reorganizar a sua vida financeira, por exemplo? Comece a anotar o que você ganha e o que você gasta. E comece a compatibilizar aquilo que você gasta a partir do que você ganha. Porque se você gastar mais do que você ganha, você vai viver numa tristeza muito grande. Cobranças, uma vida muito triste, porque você nunca vai ter o que você quer realmente, porque você vai gastar com coisas fúteis e não vai ter o que você precisa realmente. Comece a reorganizar-se. Você quer ter uma vida feliz? Organize. Organize sua vida espiritual. Separe um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para poder compartilhar com alguém a respeito de Deus. Organize a sua vida. Bem, seguindo em frente, nós vemos aí a organização do povo, tanto em relação aos templos, como também a responsabilidade da tesouraria do templo de Deus, e eles passavam muitas vezes à noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo. Enfim, né? A cidade não estava com a quantidade de habitantes tão grande. Então, assim, quando você está num lugar que está deserto, a possibilidade de ser saqueado, a possibilidade de acontecer algo ruim é muito grande. Então, eles revezavam, vigiando as coisas do tabernáculo, para que ninguém viesse a roubar o pouco que ainda restava lá. Enfim, seguindo mais em frente, nós temos a genealogia de Saul, que fala aí novamente sobre Jonatas, Melquisu, Abinadab, Esbaal e todos os outros descendentes.
Agora, a partir do capítulo 10, nós começamos a ver algumas informações que vão acrescentar aos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aqui, por exemplo, fala sobre o suicídio de Saul. Saul, ele se vê numa guerra com os filisteus o perseguem e conseguem matar os seus filhos e conseguem feri-lo de forma mortal. E para que ele não caísse nas mãos dos filisteus, ele decide se suicidar-se. Ele decide se matar. Ele pede para o seu escudeiro que faça isso, mas o escudeiro não tinha coragem para isso. Então o texto revela que ele se lança sobre a sua espada e então morre. O mesmo acontece com o seu escudeiro. Ele vendo Saul morto ali, ele também se lança sobre a sua espada e eles tiram a sua própria vida. Bem, independente da honra que carrega isto, eu acho que a falta de Deus, a falta de fé, a falta de obediência faz com que a pessoa sinta tanta dor, tanta tristeza, que ele não consiga viver a sua própria vida. Ele passa a querer tirar a própria vida. Quem está longe de Deus não tem expectativa. Quem está longe de Deus não tem prazer na vida. E o que acontece é que essa pessoa constantemente vai pensar em tirar a sua própria vida. Se você hoje está pensando nisso, meu amigo, minha amiga, em tirar a sua própria vida e que sua vida não vale a pena, tenha fé. Creia em Deus, porque a fé pode fazer milagres. E um dos milagres é você aprender a valorizar a vida que Deus te deu. Porque Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, valorize aquilo que Deus te deu. Independente da sua dor, eu não quero aqui medir a sua dor. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que tem fé, ele consegue superar. E quando ele supera, ele vai ser exemplo para tantas outras pessoas que passam pela mesma situação que talvez um dia você esteja passando ou já passou na sua vida. Tenha fé. Deus vai cuidar de você. Bem, o texto fala que também Saul foi encontrado pelos filisteus. Eles cortam a cabeça de Saul e levam como troféu para apresentar, dizendo que eles tinham vencido aquela batalha. Seguindo em frente, verso 13, que é o finalzinho desse capítulo, diz assim: Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Enfim, chegamos ao final do estudo de hoje e chegamos ao exemplo de Saul. E ele é um exemplo a não ser seguido. E o que marca a vida de Saul é a sua desobediência. A sua desobediência fez com que ele mergulhasse na sua tristeza, na sua dor e não encontrasse o prazer em Deus. Tanto que ele vai buscar numa mulher que consulta mortos, numa pitonisa, numa necromancista, alguém que buscava falar com mortos. Mas, irmãos, a Bíblia fala que existe um abismo muito grande entre os mortos e os vivos. Portanto, se alguém disse para você que tem a capacidade de consultar algum parente seu que faleceu, a Bíblia não aprova isso. A Bíblia não incentiva isso, muito pelo contrário, ela proíbe isso, exatamente porque não são os entes queridos, são demônios que vão querer tirar a sua fé, minar a sua fé e fazer com que você se desvie do seu caminho, com que você desobedeça a Deus e que você não perca a sua fé, assim como Saul perdeu, mas que você alimente a sua fé com uma vida de obediência a Deus. E faça isso o mais rápido possível, porque a fé em Deus e a obediência faz com que nós sejamos pessoas vitoriosas em Deus. Não vitoriosas por bens materiais, mas vitoriosas por ter paz no coração. Você quer ter paz no seu coração? Seja obediente a Deus e Ele vai honrar a sua obediência. Amém? Vamos orar agora?
Mas vamos orar agora de uma forma intercessória. Vamos orar por aqueles que precisam de uma bênção, que precisam da graça e da paz do Senhor. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta e que nos revela grandes verdades, ó Deus. Muito obrigado. Agora, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele amigo e amiga que está sofrendo agora com dores, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, livra, ó Deus, esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga desta dor que tanto aflige, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre com uma providência sobrenatural para que esta pessoa seja curada, ó Deus, pelo poder do Senhor e que toda honra e glória seja dada ao Senhor, ó Deus. E para que o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga seja liberto, Deus, desta dor que tanto aflige. Te peço, Deus, que o Senhor cure agora feridas emocionais, feridas espirituais, pessoas que foram machucadas, ó Deus, no passado por outras que talvez de uma forma inescrupulosa, Deus, de uma forma sem querer o bem do outro, ó Pai. Ele acabou ferindo. Eu te peço, Deus, cura essa ferida. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja com aqueles que precisam de um emprego, de restauração espiritual, de restauração no seu lar, restaura casamentos, ó Deus, restaura vidas, restaura, ó Deus, aquele que precisa de um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, entre com uma providência sobrenatural na vida daqueles que nos acompanham nesta manhã, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque Tu és o nosso Deus, em quem confiamos e sabemos que a nossa expectativa está totalmente no Senhor. Nós te amamos, ó Deus, e clamamos ao Senhor por todos aqueles que precisam de uma ação sobrenatural. Entre nesta vida, Pai, e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que você tenha um dia na presença do Senhor. É o que eu desejo e que toda a Igreja Batista Central em Laranjal deseja para você também, que você tenha um dia na presença do Senhor. É por isso que eu te desejo graça e paz. Fiquem todos com Deus.